E aí, excelência, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre acidentes de trânsito com vítima. Eu tinha feito um vídeo já falando sobre acidente de trânsito sem vítima e vou falar aqui um pouco sobre as diferenças aí no caso de ser com vítima. E a primeira coisa que eu quero falar e vou frisar, que eu já tinha dito no vídeo anterior, é a câmera que põe dentro do carro, né? Que ajuda muito porque na produção de provas você vai ter uma chance muito grande de conseguir produzir a prova na hora que acontecer. É como dar um flagrante, né? Você consegue uma prova do ocorrido ali na hora que o seu direito foi violado. E isso é muito rico, muito importante se você tiver a oportunidade de ter esse tipo de prova com você. E deixa eu falar uma coisa importante aqui. Na hora que acontecer um acidente com vítima e você estiver envolvido, você tem que prestar atenção se você não é a vítima. Porque muitas vezes a gente se vitima, às vezes a gente está gravemente ferido, de repente com alguma hemorragia interna, alguma coisa séria, e na adrenalina você acaba saindo do veículo, você vai ver o que aconteceu, você vai conversar, você vai resolver, você vai de repente pensar até em produzir provas ali, e você precisa ter o sangue frio. Eu sei que é difícil nesse tipo de situação, muito difícil inclusive, mas você precisa conseguir pensar, eu estou bem? Né? E eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo, que eu sei que é difícil a gente conseguir nesse momento ter o sangue frio para isso. Mas foi o seguinte, uma vez eu estava com um amigo meu, que é guarda municipal, e ele estava numa função de fazer guarda em escola municipal. Ele ficava cuidando ali enquanto eu estava fora do horário de aulas ou quando era feriados, enfim. E ele estava nessa ocasião num bairro bem perigoso. E como eu sou amigo dele de infância, ele estava lá sem fazer nada, ou seja, estava trabalhando, mas não tinha com quem conversar, estava lá sentado, me chamou. E a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa séria com a gente, né? Assim como um acidente de trânsito com vítimas, como é o caso do assunto desse vídeo. Então eu fui lá começar a conversar com ele, a gente sentou lá na frente, né, na rua. Eu tenho uma mania de me inclinar com a cadeira para trás e fico só sobre duas pernas da cadeira. E a gente estava lá com duas pessoas que moravam naquele bairro, de bicicleta, numa situação bem tranquila. Eles estavam sem camiseta, era de dia. E de repente encostou um carro do lado e a gente achou meio esquisito, porque o carro não virava para a direita, não virava para a esquerda, ficou parado ali na esquina. E quando eu olhei para tentar identificar alguma coisa, eu percebi que tinha alguma coisa para fora da janela. E antes que eu conseguisse identificar o que era, eu escutei um tiro. Né? Era uma arma que estava para fora ali. Esse pessoal atirou na nossa direção. Eles atiraram mais umas 4 vezes, né, seguido. Antes do segundo tiro eu já tinha, no desespero, na adrenalina, conseguido sair da cadeira, né, que estava torta para trás, e consegui entrar para dentro do colégio, que estava bem do meu lado ali a entrada. E aí eu comecei a ouvir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto tiro. E nessa hora eu comecei a pensar, será que esse primeiro tiro não me acertou? E eu não tinha capacidade sensorial para perceber se eu estava machucado. Então, assim, eu consegui pensar que talvez eu tivesse machucado, mas eu não conseguia sentir, eu não conseguia saber. Então eu comecei a olhar em volta, eu comecei a pegar em mim e ver se não tinha algum sangue, alguma coisa. E quando a gente se envolve num acidente com vítimas, com agressividade suficiente para fazer vítima, esse tipo de adrenalina é o que a gente acaba sentindo. Então a gente precisa conseguir pensar na hora se a gente está bem. E a gente precisa olhar, porque dificilmente você vai conseguir sentir se você raspou, se você arranhou e às vezes até se você quebrou uma perna. Se você não tomar cuidado, é perigoso você sair do carro ou levantar do chão, se você for um motoqueiro, com o braço quebrado, a perna quebrada, com uma situação pior ainda, que pode ter alguma hemorragia interna, alguma coisa mais séria, e querer resolver, querer conversar, Então a gente precisa ter esse sangue frio de olhar para nós em primeiro lugar, porque o que importa mais é a vida. Então vamos supor que num acidente com vítima, você não é a vítima, mas a pessoa que estava com você no carro se vitimou. Aí, antes também de você pensar em qualquer coisa, né, você precisa ligar para o bombeiro, né, para atender essa pessoa, se for uma outra pessoa, enfim. E no seu caso, se for a gente, a vítima no caso, a gente tem que tentar ligar para o bombeiro e acabou, não pensar mais em nada, né?
Se tiver alguém da família que possa vir para administrar ali o que é de direito, enfim, beleza, né? Você conseguindo falar com alguém da sua família, algum amigo próximo, tudo bem. Mas então, tirando essa questão da vida, que é a mais importante, né? Aí sim a gente pode falar de direito. Então, o que vai acontecer num acidente com vítima? Quando o bombeiro chegar, ele vai atender ali, né, a pessoa e vai fazer um laudo daquilo ali. Isso é uma prova muito importante. Eu quero que você grave aí, porque você tem que guardar e juntar tudo isso aí que eu vou falar. O laudo do bombeiro. Depois vai vir a polícia militar. A polícia militar vai fazer uma descrição do corpo de delito, que a gente pode chamar, né? Que é a situação ali da batida e tal. E ele vai descrever a situação, vai descrever o local que o veículo bateu no outro veículo, se era de dia, se era de noite. Tem uma descrição até bem feita. Eles fazem um croquis, fazem um desenho. Eles só não dizem ali quem é o culpado, quem não é. Mas pela descrição que eles fazem, fica mais ou menos apontado ali quem é o culpado. Dependendo da situação, fica até bem claro, né? É porque ele vai deixar para o juiz, no caso, decidir e avaliar e analisar para ver quem é o culpado, né? Realmente não cabe ao policial fazer o juízo de valor ali sobre quem é o culpado ou não. E isso é um boletim de ocorrência que você vai ter acesso também e você também precisa guardar. E eu diria que muito importante, se você tiver possibilidade, é você também produzir provas como no caso do acidente de trânsito sem vítima, né? Porque lá você não vai ter o bombeiro, você não vai ter laudo de bombeiro nem da polícia militar. Então, se você puder também tirar fotos, porque a polícia militar, até onde eu sei, eles não tiram fotos. Eles fazem essa descrição, esse desenho, mas sem fotos. Então, você tira fotos ali, faz vídeos, filmagens, procura testemunha para você complementar esses elementos de prova. E outra coisa, como vai ter vítima, vai ter um laudo médico lá no hospital também. Isso também é muito importante. Então eu diria, elementos básicos de prova para um acidente de trânsito com vítima. Você vai pegar o laudo do bombeiro, o boletim de ocorrência que a polícia militar vai produzir ali, com a descrição do acidente, e o laudo médico. Tudo isso vai ser importantíssimo e essencial para você provar quem é o autor, qual é a extensão do dano, para você provar que daquele acidente foi que decorreu os problemas de saúde que eventualmente acometa a vítima, os danos patrimoniais, e dali a gente vai ter as provas das quais essa vítima vai poder alcançar e requerer N tipos de direitos que ela venha a ter dependendo do caso e da situação dela. E disso, dentro do possível, eu vou falar para vocês em outros vídeos. Mas o que é importante você gravar aqui é que você precisa juntar e guardar esses elementos de provas importantíssimos e essenciais. Inclusive, se você puder produzir um pouco mais de prova, como eu disse, seja por testemunhas, por vídeos, fotos, e principalmente se você tiver uma câmera dessa no seu carro, ou se você tem motoqueiro, é bem mais difícil, né? Porque não tem onde você deixar ligado uma câmera dessa, então geralmente quem de moto usa a câmera é aqueles que compram aquela GoPro, que não é tão barato, até onde eu sei, e a bateria dura pouco, né? Então ela não é muito prática. Mas se você tiver essa filmagem junto com esses elementos de prova, com certeza você vai estar bem servido quanto aos elementos essenciais de prova para você não ficar na mão. E você precisa ficar atento também ao direito ao lucro cessante, que são os valores que você deixa de ganhar por eventualmente não conseguir trabalhar. Vamos supor que você está hospitalizado, você é um autônomo, né, que principalmente os autônomos sofrem com isso, então você deixa de conseguir o seu ganha-pão porque você está hospitalizado. Você tem que prestar atenção nesse direito porque é justamente a grana que de repente você precisa para poder passar o mês e poder se alimentar, né, como subsistência ali. Então não esquece disso e procura daí, a partir daí dessas provas, fazer a tentativa de resolução extrajudicial, né? O nosso raciocínio que eu sempre que posso falo para vocês, que é conhecer, ter uma boa noção do seu direito, em primeiro lugar, depois produzir provas, né? A partir de uma violação, o que é que você precisa? Conhecer ou ter uma boa noção do seu direito. Depois, produzir provas. Aí, a partir daí, você vai tentar uma tentativa de resolução extrajudicial, que é você conversar pessoalmente com a pessoa que violou o seu direito
e se você não conseguir, daí sim você vai para o judiciário. Então você, uma vez munido das provas desse acidente, você tenta a resolução extrajudicial para ver se essa pessoa que causou esse acidente vai de livre e espontânea vontade cobrir todos os danos, as reparações que você tem direito, ou se você vai requerer isso na justiça. Eu vou fazer um vídeo, o próximo, acredito que vai ser o próximo, vou falar sobre DPVAT. E aí você vai entender um pouco do porquê que você tem que guardar essas provas e qual é a relação de raciocínio que a lei exige desse conjunto probatório que eu estou dizendo ser importante você guardar para justamente você poder ter acesso ao DPVAT. E vou falar o que eu acho do DPVAT também, porque dentro das pesquisas que eu fiz eu encontrei muito indício de fraude, beleza? Então vou tentar explicar para vocês o que eu acho que você pode fazer para diminuir a chance de você não ser vítima de fraude no caso do DPVAT. Então eu vejo você no próximo vídeo. Excelência, e não esquece que você é o patrão e a patroa dessa nação.